Olá pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. E agora nesse momento nós vamos continuar aquilo que nós iniciamos na semana passada. Eu fiz uma breve introdução a respeito da carta de 1 João. E essa é uma carta que eu pretendo, quando eu estiver aqui, que a gente estude ela toda, né? Passe por ela, aprenda aquilo que ela diz, como ela nos incentiva a fé. Tanto que, se eu tivesse que escolher um título para a carta de 1 João, eu diria assim, a carta de 1 João, ela mostra as evidências de uma fé verdadeira. Como é que a fé deve funcionar? A gente olha para 1 João e ali nós vamos ter, então, essas evidências da fé verdadeira. Semana passada nós fizemos, então, apenas uma introdução, e a introdução foi um convite que João fez para nós, dizendo assim: venham ter comunhão conosco e com Deus, para que possamos nos alegrar. Então foi um convite que João fez, para que nós estivéssemos participando disso. Eu também falei que, quando João escreveu essa carta, a igreja está passando por vários contextos de desestabilização da fé. Nesse primeiro século, final do primeiro século, que é quando essa carta foi escrita, nós temos então o problema de que a fé estava sendo construída, por isso a carta está sendo escrita, 1 João, e nesse contexto, então, o cristianismo estava sendo atacado de diversas formas, e João escreve para resolver todo esse problema. Então, nós lemos os primeiros 4 versículos na semana passada, hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, nós vamos ler a primeira carta de João, já abra sua Bíblia ali, do capítulo 1, versículo 5, até o segundo versículo do capítulo 2. Você vai dizer, mas é isso aí. Os capítulos e versículos não estavam aí quando João escreveu. Eles foram postos muito depois para fins didáticos. Por isso que hoje nós temos a Bíblia em capítulos e versículos. Mas lembra, é uma carta que alguém escreveu. Se você vai escrever uma carta, tu não bota lá capítulo 1, versículo 1 e vai escrevendo. Então João escreve tudo. Foi depois, muito tempo depois, que os versículos foram colocados aí para nós podermos lembrar e saber. Tanto que os textos, por exemplo, em hebraico, eles são textos corridos. Eles não tinham versículo, não tinham nada. Então fica mais fácil quando acrescentaram esses versículos ali. Então abra a sua Bíblia, nós vamos ler João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. E esse texto começa dizendo assim, então: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Aqui nós terminamos essa ideia de Jesus, também chamada de perícope, né? Nós terminamos essa parte na qual, então, João agora nos estabelece algo bastante importante. E, para mim, a introdução dessa passagem aqui, que nós lemos agora, é quando a luz nos alcança. E aí eu vou pedir para você pensar aqui, você já, porventura, esteve em uma casa velha, abandonada, e estava escuro? Isso era coisa que a gente fazia quando nós éramos pequenos. Eu lembro que a minha vizinhança ela era muito pródiga de um monte de coisa, e eu pude crescer em um lugar onde a gente fazia de tudo, tinha de
tudo, e eram umas maluquices, e tinha uma casa abandonada, né? Então a nossa diversão era invadir aquela casa abandonada. A gente nem sabia de quem era, nunca fiquei sabendo de quem era, depois ela foi demolida, hoje é uma empresa no lugar dessa casa que foi demolida, não faço ideia, e era muito divertido estar naquela casa. O problema é que se a gente entrava e não abria as luzes, parecia muito legal. Tinha sofá, tinha móveis, tinha umas coisas assim, que aí era aí que nós brincávamos mesmo. E um dia alguém resolveu tentar abrir uma janela. E a janela abriu. Foi bem divertido. O problema é que a gente se assustou. Porque quando aquela janela abriu, nós descobrimos quanta poeira tinha dentro daquela casa. Quanta sujeira. E aí a gente descobria por que os nossos pais ficavam malucos quando a gente brincava na casa velha e ia para casa. Imagina, tinha que lavar de mangueira. Né? Nós não imaginávamos que era tudo aquilo. O mais legal é que a luz não criou a poeira dentro daquela casa, correto? A luz apenas revelou a poeira dentro daquela casa. Quando João diz que Deus é luz, é isso que ele está falando. Porque o problema é que você e eu vivemos nos enganando, achando que nós não temos erro nenhum. São sempre os outros que têm coisas erradas. Nós estamos livres, tranquilos, bem limpos, porque no fundo é mais fácil a gente olhar o outro do que olhar para nós. Só que quando João diz que Deus é luz, significa que essa luz agora ela vem e invade o nosso próprio coração. E nós somos obrigados então a encarar quem nós realmente somos. Esse é o grande motivo pelo qual Jesus assusta muita gente. A gente quer uma religião. A gente quer algo que seja controlado por nós e não por Deus. Eu quero uma religião que diga o que eu tenho que fazer do jeito certo. Então, eu tenho que dar 3 passos para lá, eu dou 3 passos para lá. Agora eu tenho que dar 5 pulinhos para trás, eu dou 5 pulinhos para trás. E nós vamos transformando isso em algo que a gente acha que Deus está se agradando, porque no fundo somos nós quem controlamos. Por isso a gente ama a religião. Só que o cristianismo não é religião. Nós transformamos e tentamos fazer com que o cristianismo fosse uma religião, mas ela não é. O cristianismo agora é viver para Cristo, sendo iluminado por essa luz. E quando essa luz nos alcança, nós temos que encarar quem nós realmente somos. E aí nós nos assustamos, porque nós não somos lá flor que se cheire. E descobrimos que nós temos muitos problemas. E é isso que João agora está revelando para nós. Mas calma, ele não está fazendo isso como uma acusação. Ele está fazendo isso com graça. E eu quero te convidar agora a olhar esses versículos com toda a graça que João está colocando aqui. Então, assim como aquela casa da qual nós brincávamos e tudo mais, a luz não fez a poeira aparecer, nem as manchas da parede, nem as marcas no chão. Tinha gente desenhada no chão, assim, pessoas desenhadas com giz no chão. Não, estou brincando. Não tinha nada disso daquela casa. A luz não criou aquelas imperfeições. A luz apenas mostrou que aquilo ali precisava ser arrumado e organizado. Então eu quero te convidar agora a entender o Deus que é luz. E vamos começar pelos versículos 5, 6 e 7. Então João fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João andava em uma época onde algumas pessoas diziam que conheciam Deus. Talvez até algumas pessoas que não faziam parte do círculo dos apóstolos ou mesmo da igreja, talvez dissessem: não, mas eu também tenho Deus. E aí João agora ele vai dizer assim: bom, se você tem Deus, então você precisa andar na luz de Deus. E é legal porque João não começa dizendo assim: olha, vocês têm um problema e precisam melhorar, tá?
Está muito feia a coisa, a vida de vocês. Vocês têm que melhorar, que em geral é o que nós fazemos. Em geral, a gente pensa assim, não, a minha vida está muito errada, eu tenho que acertar algumas coisas para encontrar com Jesus. E João diz, não, querido, não. Deus é luz. Quem vai revelar para você o que você precisa melhorar é Jesus. Não tem outra forma de você fazer isso. Então, o que salta aos nossos olhos é que João não foca no erro. João não foca no erro de comportamento. Ele foca no caráter de Deus. Ele diz, Deus é luz. Por isso, então, a nossa relação com Deus, ela não pode ser construída de uma forma superficial. Nossa relação com Deus, ela precisa ser extremamente profunda. Porque nós precisamos entender que Deus é luz. Por quê? Porque se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele, então nós precisamos andar na luz. Porque se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, então nós somos mentirosos. Então agora nós vamos ver uma afirmação profunda que João faz. João diz assim, se alguém diz que é uma coisa, mas não faz, então ela não é aquela coisa. Ela pode até querer ser. Ela pode até tentar ser, mas se ela diz ser e não é, então não tem como. É a mesma coisa que eu dizer para vocês que eu sou modelo fotográfico. Você vai dizer, não pode. Modelo fotográfico é alguém bonito, né? Alguém agradável, né? Porque se alguém olhar alguma coisa vestida em mim, uma foto, vai dizer, pai, eu não vou comprar isso aí nunca. Olha como é que fica. Não é assim? Então, se eu disser para vocês que eu sou modelo, você vai dizer, tá, beleza, conta outra coisa. Você não é modelo. Se eu disser para vocês que eu sou um atleta de fisiculturismo, você também vai dizer, peraí, só um minutinho. Não dá. Essas coisas caindo, pelanca no braço e coisa arada, isso aí não pode. Né? É isso que João está dizendo. Se você disser alguma coisa, você precisa parecer ser aquilo. Se não, você é só ou um enganado ou um enganador. Enganado porque talvez você acredite ser aquilo que você diz ser, mas não é. Enganador é porque você diz ser quem você é, esconde e omite para enganar as pessoas ao teu redor. Então, João está dizendo aqui que agora nós temos dois problemas aqui. E ele diz que a fé cristã, ela não é simplesmente uma declaração verbal. Isso significa que não basta eu dizer que eu sou um cristão para me tornar um cristão. Não basta alguém vir aqui fazer alguma coisa mágica, me jogar uma água ou fazer alguma coisa, e aí eu digo, agora eu sou cristão. João está dizendo que é muito mais profundo do que isso. Então, existe uma relação que é necessária entre eu e Deus para que nós possamos realmente ter profundidade. Então, andar na luz, fica tranquilo que não significa ser perfeito. Lembra que eu falei? Aquela casa velha, quando andava na luz, ou seja, quando alguém abria a janela e ela era iluminada, ela não ficava limpa. Pelo contrário, nós descobrimos quão suja ela estava. Se João está dizendo que andar na luz é ser perfeito, então ele vai se contradizer ali na frente. Então não é isso que está dizendo. Então andar na luz não significa ser alguém perfeito, como às vezes nós imaginamos. Ah não, para alguém andar com Deus tem que estar perfeito. E João vai dizer, não gente, não precisa disso não. Significa o que então andar na luz? Andar na luz significa que eu não vou mais ser um hipócrita. Eu não vou mais esconder o meu pecado. Eu vou revelar. Eu vou mostrar. Por quê? Porque a luz entra e acusa. Então nós não precisamos agora inventar que na igreja todo mundo é legal, todo mundo é bom, porque não é. Nós não somos. Na verdade, nós estamos aqui porque a luz nos iluminou e mostrou quem nós somos. E por isso nós corremos desesperadamente na direção de Cristo. E dizemos assim, só tu pode limpar isso. E ele diz, agora sim, nós estamos começando a andar na direção do cristianismo. Por isso o cristianismo não é religião. O cristianismo é uma relação com esse Deus que é luz. E ali ele revela agora quem eu sou e a necessidade dele. Quem anda nas trevas, em geral, se esconde. Não é assim? Se você está andando numa rua escura e você vê um vulto atrás de um muro, você já fica, opa, ali tem alguma coisa errada. Não é assim? Quem anda nas trevas se esconde.
Mas quem anda na luz, confessa. Quem anda na luz, confessa. Quem anda nas trevas, justifica o seu pecado. Não, é que o outro me fez isso, é que ele que me irrita, é que quando ele faz aquilo... Mas quem anda na luz, se arrepende profundamente sobre quem é. Quem anda nas trevas, finge. Mas quem anda na luz, reconhece a necessidade da graça. João está nos convidando a permitir que a luz de Cristo nos ilumine. Por isso, agora a gente pode olhar o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que ele está dizendo aqui é que se nós mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus é essa comunhão. Então, igreja ela não é uma coisa única porque todas aqui torcem para o mesmo time, todos aqui votam no mesmo candidato, todos aqui pensam a mesma coisa a respeito de tudo. Isso não é igreja. Isso pode ser torcida. Quando você vai no estádio e você está ali na mancha verde do Juventude, você pode dizer que eles têm uma coisa em comum, está todo mundo torcendo para o Juventude. Igreja não é assim. A igreja só tem em comum o fato de ser unificada pelo sangue de Cristo, que nos limpou dos nossos pecados. Então, toda certeza que você pode ter quando você entra numa comunidade ou dentro de uma igreja, a certeza que você pode ter é que a pessoa que está do teu lado é um pecador. É isso. Então, o cristianismo ele não é uma religião, porque religião é eu faço alguma coisa e aí Deus se agrada e diz, aplaude e diz assim, muito bem, agora você fez a coisa certa. Muito bem, agora você fez a coisa certa. E nós vamos nos inflando dizendo assim, ai, Deus, eu acho que Deus está achando legal nós estarmos ali porque a gente faz a coisa certa. E aí nós vamos descobrir que não é isso. A relação que nós temos que ter com Cristo é o seguinte, Deus me conduz até a luz. Quando eu chego na luz, eu reconheço o meu próprio pecado. Ao reconhecer o meu próprio pecado, eu vejo a impossibilidade que eu tenho de resolver aquilo sozinho. E então eu clamo pela misericórdia de Cristo. É isso que ele fala. Se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Essa é a regra. Então não é eu vou fazer coisa boa porque eu estou mal, então eu vou chegar lá e Jesus vai dizer, tu não consegue limpar. Eu consigo. Então a esperança do cristão não está na ausência de pecado. A nossa esperança está na suficiência de que o sangue de Cristo é tudo o que precisamos para limpar o nosso pecado. Se a gente voltar agora para a ideia daquela casa antiga e velha, quando as janelas estão fechadas, a poeira não desaparece. Ela simplesmente não pode ser vista. Assim, quando nós abrimos a janela, tudo fica evidente. Então, algo semelhante acontece com o nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração exposto a Cristo, a luz entra. E aí nós vemos o quanta coisa nós precisamos mudar ali. Então, andar da luz não é não ter sujeira. Andar na luz é não poder esconder a sujeira do seu coração. E colocar agora tudo isso debaixo de Cristo. E isso é cristianismo. Agora nós estamos entendendo alguma coisa. E não interessa, não, mas alguém vai interceder por mim, alguém maior, alguém mais santo, vai lá e vai fazer alguma coisa, ele está mais perto de Jesus do que eu. Biblicamente não tem nenhuma possibilidade disso, principalmente aqui em 1 João, porque ele está dizendo, se você diz que você está mais perto de Deus do que os outros, você já está mentindo. Porque ele nivelou todo mundo no mesmo nível. Ah, não, mas ele estudou teologia, ele aprendeu a fazer alguma coisa, ele aprendeu artes mágicas. Todo mundo está no mesmo nível, ninguém é maior do que ninguém. Hebreus fala que nós só temos um sacerdote que intercede a Deus por nós, Jesus Cristo. Não há outro. Então agora nós olhamos o versículo 8 até o versículo 10 que diz então, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Aqui nós temos 3 afirmações interessantes. A primeira delas está no versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O que João quer dizer com isso? Se a gente olhar aqui, significa assim, essa primeira parte é assim, se afirmarmos que não temos pecado, é negar o nosso estado de pecaminosidade, a nossa inclinação para o mal. Se nós negarmos que nascemos em uma condição de pecado, enganamos a nós mesmos. Apagamos a luz e vamos andando cheio de poeira e sujeira, não aparece porque não está na luz. A segunda afirmação interessante é, se confessarmos os nossos pecados, então Ele perdoa. Aí vem a pergunta, mas confessar para quem? Aqui não tem nenhuma igreja instituída na época. Então João está dizendo que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Não há alguém especial que tenha que ouvir a confissão dos meus pecados e daí ele vai fazer alguma mágica para perdoar isso. Porque aqui não existe ainda nada de igrejas com denominações e tudo mais. E ele já está dizendo que esse pecado já é perdoado, sem que haja ninguém especial para isso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por quê? Porque tudo acontece por meio da igreja, que tem comunhão uns com os outros, nós já lemos no versículo 7. No meio dessa comunhão, nós confessamos os nossos pecados. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, ninguém é maior do que ninguém. Então nós confessamos uns aos outros. E eu digo, olha, eu tenho isso. E o outro diz, eu tenho isso. Ok, vamos trazer tudo isso para a luz que é Jesus. Então ele está dizendo assim, se você diz que você não nasceu com uma condição pecaminosa, você está se enganando a si mesmo. Mas nós temos que confessar o nosso pecado. E aí vem o versículo 10, que é outra afirmação. Se afirmamos que não temos cometido pecado. Agora é diferente. A primeira parte ele diz assim, se a gente acha que nasce sem pecado, estamos enganados. Se a gente acha que ao fazer alguma coisa a gente não peca, também estamos enganados. Nós pecamos em atos assim como nascemos em pecado. E o resultado de acharmos que isso não acontece, se você diz, não, eu não nasci em pecado, tampouco eu peco, fazemos de Deus um mentiroso. Sua palavra não está em nós. Então, ou a gente está errado, ou Deus está errado. Decida você qual dos dois vai ganhar. Só que João não nos deixa em desespero, porque a gente então não tem o que fazer, calma. João diz assim, não, pera, só um minutinho. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Aí diz assim, mas ele acabou de dizer que nós estamos em pecado. Sim, mas ele está dizendo que Cristo perdoa todo pecado. E eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não pequem, ou seja, para que a vida de vocês não seja uma repetição contínua de pecado. Para que vocês tenham um temor desse Cristo que salvou vocês. Se todavia alguém pecar, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ufa! E aqui nós descobrimos agora que o tribunal de Deus é diferente do tribunal dos homens. Se há alguém aqui da área do direito e da advocacia, eu vou pedir perdão, mas não vou fazer o... Cadê o Rafa? Estava por aí. Lá, ó. Não vou fazer que nem aquele cara lá, Rafa, tá? Não vou mandar fogo para lugar nenhum. É diferente o tribunal de Deus do tribunal dos homens, porque hoje o que acontece? Se eu vou ser julgado no tribunal dos homens, eu chamo um advogado e eu digo para ele assim, vamos dar um jeito de a minha culpa não aparecer, mesmo que eu seja culpado. Vamos enganar o juiz, vamos tentar engambelar alguém aí, para que a pena não seja dada para mim. Ou se for dada, quem sabe ela é abrandada, porque nós vamos tentar omitir algumas coisas aqui. Pode ser assim? E muitas vezes o advogado vai dizer, claro, eu estou te defendendo, nós vamos tentar fazer essa linha. Só que no tribunal de Deus é diferente. Porque no tribunal de Deus nós somos acusados. E João acabou de dizer que nós somos acusados tanto de nascer em pecado como de pecar em atos.
E aí diz assim, tá, beleza. Não, mas se alguém pecar, calma que nós temos um advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. A gente pensa, beleza, então Jesus vai chegar lá para o Pai e dizer, ó, o Edgar não tem pecado nenhum. Aí Deus vai dizer, puxa, é verdade. Não. Porque Jesus é o único advogado de defesa que diz assim, seu juiz, o cara tá cheio, tá? Não, pera, só um minutinho, meu advogado, não me acusa. Juiz, o seguinte, ele vai dizer que não tem, mas o cara tá cheio de pecado. Aí eu digo, pronto, agora sim, meu advogado de defesa acabou de me entregar para o juiz, agora vem a sentença. Então Jesus não nos defende negando a nossa culpa. Essa é a grande questão. Jesus nos defende dizendo assim, ele está com pecado, pai. E o pai diz, ok, então eu vou dar a sentença para ele. Daí Jesus diz, não, a sentença você dá para mim, porque eu pago a sentença dele. Se Jesus fosse advogado para afirmar que nós não temos pecado, então nós estaríamos tentando enganar Deus, e Deus não faz isso. Jesus diz, Senhor, eu posso defender o meu cliente aqui? Pode, claro, diga aí, meu cliente é muito culpado. Ah, mas então se ele é muito culpado, ele vai ter que ganhar a pena. E aí o nosso advogado de defesa, sim, mas cobra de mim a pena. Eu pago. Por isso João chama Jesus Cristo de o justo, porque ele é o único que diante de Deus se torna agora justo. Então a nossa esperança, como cristãos, não está em fazermos coisas boas para sermos aceitos por Deus, porque nunca vai acontecer. A nossa esperança é, mesmo com toda a imperfeição de nossa vida e nossos atos, confiarmos no sangue de Jesus que foi derramado e gera perdão pleno para todos os pecados. E aí então nós entendemos o versículo 2 do capítulo 2, que encerra a nossa parte aqui. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Agora olha só que legal, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então Jesus pagou não só a minha dívida, ele pagou a dívida de cada um de nós que está aqui, e por isso nós temos comunhão uns com os outros. E é por isso que nos primeiros 4 versículos o João nos convida a termos a mesma comunhão que ele tem, que é o versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E aí ele fala, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Agora nós vamos entendendo por que João fala sobre pecado. Ele nos acusa de sermos pecadores, ao mesmo tempo ele diz assim, é essa a comunhão que você tem uns com os outros. Não queira você construir uma vida santa diante de Deus, porque é impossível. Se renda e admita seu pecado e descanse na cruz. Ele é a propiciação para os nossos pecados. Cristo, ele veio satisfazer a justiça de Deus por meio da obra na cruz. Então a cruz não foi um acidente. A cruz é o local onde nossos pecados são salvos. E por isso o maior símbolo do cristianismo é a cruz. A cruz é o maior símbolo que nós temos. Como é que nós vamos olhar Cristo então a partir dessa passagem aqui? Olha só que legal, olha o movimento que essa passagem nos leva. Primeiro, Deus é luz, tá? Se Deus é luz, ele ilumina meu coração e o pecado agora é revelado. Aquilo que eu escondia em todos os cantos, ou tentava colocar num lugar escondido, agora está iluminado, está para todo mundo ver. Isso vai gerar o quê? Constrangimento, vergonha. Mas nós temos um advogado que chega diante do Pai e se torna a propiciação pelo nosso pecado. E aquilo que para nós era vergonha, agora se torna alegria, porque Cristo levou a nossa vergonha sobre o seu próprio corpo. Portanto, o centro dessa mensagem não é tente ser uma pessoa melhor diante de Deus e talvez você consiga. Né? O centro dessa mensagem, na verdade, é confie no que Deus fez. Confie plenamente naquilo que Deus fez. E aqui, então, agora, talvez alguém pense assim, puxa, mas se Deus conhece todos os pecados, como é que eu posso continuar me aproximando dele? Porque se eu sou pecador, e aí essa passagem responde assim, você pode se aproximar de Deus
Por causa de Cristo, não teria outra forma. Eu vou tentar fazer boas obras. Não vai se aproximar de Deus. Eu vou tentar doar muito dinheiro. Não vai se aproximar de Deus. Eu vou tentar ser uma pessoa íntegra. Não vai se aproximar de Deus. Eu vou me jogar em um monastério e viverei lá solitariamente, orando todos os dias, passando fome, exercendo voto de pobreza. Não vai alcançar. Porque só tem um momento em que nós, com o pecado, possamos nos aproximar de Deus. Quando Jesus Cristo carrega nosso pecado. E ali nós somos purificados. E ali nós temos acesso direto ao Pai. Então nós podemos nos aproximar de Deus, sim, mas somente por causa de Cristo. Então nós não precisamos esconder nossas feridas, nós não precisamos esconder nossas mazelas, ao contrário, nós temos que mostrar uns para os outros. Tentar viver uma vida sem pecado é a mesma coisa que você tem um problema de pele e você vai até o médico. E aí você marca uma consulta e o médico te chama, e aí você chega lá. E o médico diz assim, por que você está aqui, filho? Eu estou aqui porque eu tenho um probleminha na pele. Probleminha na pele? Tira a camisa, deixa eu ver. Eu não, doutor, tá louco? Aí eu vou ficar exposto. Como esse médico vai poder te curar se você não consegue nem revelar a ele aquilo que está te causando problema? Então nós não precisamos esconder do nosso médico as nossas feridas. Nós precisamos apenas revelar e ele vai dizer, ok, eu vou resolver isso. Então, para nós, igreja, o mais importante ao olhar essa passagem aqui eu vejo 4 passos. Primeiro para de esconder aquilo que Deus já conhece. Porque se você está aqui, nós já sabemos que você não é lá flor que se cheire. Por quê? Porque eu estou aqui. E eu não sou flor que se cheire. E eu descobri que só se chega a Jesus tendo pecado. Então não adianta eu entrar na porta de uma igreja e começar a levitar como se eu fosse um ser elevado, que é uma mentira. Nós estamos aqui porque todos nós somos pecadores. Segunda coisa, não confunda santidade com perfeição. Deus nos torna santos, mas nós vamos só ser perfeitos na eternidade. Enquanto estivermos aqui, continuamos com pecado. E precisamos confessar esse pecado uns aos outros frequentemente. Terceiro passo não transforme a graça em uma licença para pecar. Diz assim, não, peraí, se já está perdoado, então tá, então vamos seguir aqui. A gente vai fazer que nem muitos dos nossos governantes. O que nós vamos fazer? Estamos com uma dívida absurda de 1 bilhão. Vamos fazer uma de 2, porque depois a gente resolve. Nós não somos os donos do dinheiro, nós não temos todas as coisas, então vamos fazer mais uma dívida aí, alguém vai pagar, vamos dar nosso jeito. Então aqui, João está dizendo, não leve a graça como uma oportunidade para pecar. Paulo vai falar isso também lá em Romanos. Então quer dizer que vamos continuar pecando para que a graça continue sendo mostrada? De forma alguma. E o quarto passo quando você cair, corra para Cristo. Confesse e corra para Cristo. Ontem eu tive uma situação bem interessante, quando eu estava lá em Gramado, muitos de nós aqui, ou alguns dos que estavam aqui, estavam lá em Gramado também, mas ontem no final, eu tinha que esperar, porque eu ia levar uma pessoa no aeroporto de Porto Alegre, e alguém disse assim, Edgar, aconteceu um probleminha aqui, tu pode sentar aqui e fazer uma intermediação com esse problema? Eu disse, puxa vida, onde é que eu estou me metendo? Mas vamos lá. Sentamos, eu, essa pessoa e as 2 pessoas que tinham tido um atrito. E foi muito legal porque uma falou a sua parte, outra falou para a outra, e aí essa outra pessoa falou algo para uma das pessoas que desmontou ela. Ele disse assim, você está procurando justiça, eu percebo que você está procurando justiça, mas você está sendo cruel. E aquela pessoa que achou que estava com a razão, ela sentou, ela disse assim, pesado, eu vou ter que pensar sobre isso. Aí ele disse, sim, ok, concordo plenamente. E aí a pessoa sentou, olhou para a outra, eu quero que você me perdoe. E a outra disse, está perdoado. Aquela pessoa foi exposta, ela mostrou o que estava no coração. Só que ela estava tão escura naquele momento que ela não estava vendo, mas bastou alguém revelar e essa pessoa se rendeu dizendo, eu fiz isso mesmo, me perdoa. Nós precisamos fazer isso.
Nós precisamos estar constantemente com o nosso coração exposto, e quando o pecado nos abala, a gente tem que chegar a dizer, gente, eu preciso confessar isso. Por quê? Porque é assim que Deus trata conosco. Deus não trata a gente como alguém de fora. Deus trata como um filho. Quem é pai aqui e viu o filho fazer alguma coisa errada, vai entender o que eu estou dizendo. Porque quando o filho faz alguma coisa errada, você não deixa de tratá-lo como um filho. Nós dizemos assim, o meu relacionamento com você é mais importante do que esconder o erro. Quantas vezes eu escutei para o meu pai dizendo assim, quando tu tiver um problema, vem e me fala tudo, mas assim claramente. Talvez eu vá ficar bravo com você, mas é melhor eu ouvir e entender o que você está passando para poder te ajudar, do que você esconder alguma coisa de mim e ficar passando por alguma coisa da qual eu nunca poderei te ajudar. Mas a gente gosta de esconder. A gente não gosta de revelar. Então isso significa confessar. É chegar lá e dizer, eu fiz aquilo de forma errada. E quando isso acontece, a luz traz esse pecado e nós podemos confiar no sangue de Cristo. Então, andar na luz não significa viver sem pecado. Andar na luz não significa esconder o seu pecado. Andar na luz é confiar continuamente de que aquele que é luz trará graça sobre aquilo que está hoje como um pecado sobre você. Então João diz para nós, não tenham medo. João mostra que o evangelho é extraordinariamente maior do que a nossa tentativa de esconder um pecado. João diz que é maior do que isso, por quê? Porque nós temos um Deus que é luz, nós temos um Salvador que é justo, nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos um sacrifício que é suficiente para pagar a nossa dívida, e nós temos uma promessa de purificação. É assim que João começa o seu livro, logo depois de começar a sua carta, logo depois de começar, ou melhor, logo depois de nos chamar para fazermos parte da comunhão que ele tem, ele agora fala, eu sei, não precisa se esconder, você tem pecado, Cristo vai resolver isso. Que não seja o seu pecado motivo para você viver afastado e longe de Deus, porque é exatamente isso que Deus quer curar. É exatamente isso que Deus quer mover. Não vivam em comunidades hipócritas onde as pessoas acham que elas não têm pecado algum, porque isso não é verdade. Quem diz que não nasce com pecado ou quem não tem pecado ao agir, está fazendo de Deus um mentiroso. Então, já que todo mundo sabe, confessem os pecados uns aos outros, para que sejam purificados. Então João está dizendo que a luz de Deus revela nosso pecado, mas nós não devemos ficar envergonhados de nos aproximarmos de Deus por isso, porque Deus já providenciou a forma pela qual seremos limpos por isso. Então essa é a graça de Deus derramada e revelada em uma carta com poucos versículos aqui, que começam dizendo, Deus é luz. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos por Ti, porque Tu é luz, Tua luz revela no meu pecado. Ao mesmo tempo, Senhor, Tu não me deixa ficar constrangido por muito tempo, porque Tu mesmo resolveu essa questão. E quando eu deposito fé no sacrifício da cruz, esse pecado é lavado, é limpo, e eu agora sou transformado em alguém que pode se aproximar de Deus. Esse é o convite que João faz para nós. Nos ajude a fazer isso. Em nome de Cristo nós agradecemos. Amém.